Guerra Fria, ela começa a partir do ano de 1947 e vai terminar em 1991. Ou seja, foi uma guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética e que perdurou todo esse tempo, né? Essas décadas de 47 até 91. E nós temos aí o final da Segunda Guerra, que foi em setembro de 45. Então, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, e que a Europa e outros países estavam destruídos e economicamente falidos, logo após a gente tem menos de 2 anos, né? Porque a Segunda Guerra terminou em setembro de 45. E em 47 já começa essa guerra ideológica entre União Soviética e Estados Unidos, e seriam também os blocos capitalistas e socialistas. Então, vamos lá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, como eu disse anteriormente, para se compreender o período que ficou conhecido como Guerra Fria, período que vai de 47 a 91, é necessário também a gente conhecer alguns fatores que se desenvolveram logo após a Segunda Guerra Mundial. E é sabido que antes mesmo da guerra estourar no ano de 1939, a Segunda Guerra Mundial, já haviam acentuadas posições ideológicas em toda a Europa e em várias regiões do mundo. Essas ideologias consistiam principalmente em nacionalismos exacerbados de viés autoritário, como o fascismo e o nazismo, e também o comunismo stalinista, que também tinha um viés autoritário, e ambos tinham a característica de terem um perfil coletivistas, ou seja, interessava sobretudo a coletividade social, em detrimento do individualismo, que era a marca do liberalismo clássico do século XIX, que também era uma outra ideologia que ainda vigorava, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, vamos entender um pouco essa polarização entre essas ideologias, principalmente o capitalismo e o socialismo. Para derrotar o avanço do nazismo, os países que representavam a tradição política liberal, que era os Estados Unidos e a Inglaterra, como eu falei agora há pouco, uniram-se momentaneamente com o comunismo soviético, ainda que as posições ideológicas de ambos os lados fossem radicalmente opostas. Fim da Segunda Guerra Mundial, essas frentes ideológicas passaram a delimitar zonas, principalmente geográficas, de influência em várias regiões do mundo. A União Soviética, então liderada por Stalin, tinha o poder central e estava em Moscou e comandou o bloco socialista, que dominava toda a Europa oriental, parte da Ásia, e a partir de 1959 exerceu grande influência na América Central por meio de Cuba, que sofreu um processo revolucionário de orientação comunista sob a liderança de Fidel Castro. Os Estados Unidos, por sua vez, lideraram o chamado bloco capitalista, que se tornou hegemônico na Europa Ocidental, sobretudo através dos planos de reconstrução dos países devastados pela Segunda Guerra, e no continente americano e no Japão, já que a China
no Extremo Oriente, haviam também passado por um processo revolucionário e tornado-se comunista no fim da década de 1940. Entretanto, malgrado essa realidade dessa oposição entre blocos, né, de viés ideológico capitalista e comunista, é necessário que se faça algumas ressalvas quanto às denominações tanto capitalista como socialista, ou podemos dizer comunista. Essas palavras podem indicar diferenças entre perspectivas sobre sistemas econômicos e concepções políticas. No primeiro caso, o sistema capitalista é considerado a forma avançada e sistemática da economia de mercado, que se pauta pela valorização da propriedade privada, pela livre iniciativa individual, pelas trocas econômicas com o mínimo de intervenção estatal, pelas taxações de preço determinadas pelo próprio mercado e por vários outros fatores inerentes a esse mercado. Já o sistema socialista, do ponto de vista econômico, ele vai encarar a produção econômica a partir da compreensão marxista da mais-valia e da teoria da exploração. Na crítica comunista dirigida aos teóricos liberais e defensores da economia de mercado, os trabalhadores seriam explorados pelos patrões capitalistas, através da venda de sua força de trabalho na relação de produção. E era necessário, portanto, que essas bases do sistema capitalista fossem radicalmente transformadas para que a desigualdade entre classes sociais desaparecesse. A propriedade privada e o livre mercado, pautado pelo empreendedorismo, seriam empecilhos para essa perspectiva igualitarista do comunismo. Já a Revolução Comunista, levada ao cabo na Rússia por Lenin e os bolcheviques, aceleraria a instituição dessa perspectiva. A grande crítica que os economistas liberais vão fazer nessa concepção econômica socialista consiste em ressaltar a impossibilidade de um sistema econômico sem esse mercado. Haja visto que, para que se tente instituir o sistema econômico igualitarista, é necessário que o Estado controle e planeje toda a economia. E, para tanto, deve controlar e restringir as liberdades individuais também, que prejudicavam o sistema político democrático. Essa polarização da Guerra Fria, então, era marcada por duas concepções complexas, sem contar a presença de várias mesclas de concepções econômicas, como o Estado do bem-estar social, a social-democracia, a esquerda trabalhista, dentre outros que misturavam-se ideais de liberdade econômica e igualitarismo socialista. A Guerra Fria, portanto, ela foi um conflito ideológico, político-ideológico, que foi travado entre os Estados Unidos e a União Soviética. E esse conflito travado entre esses dois países, essas duas grandes potências que, inclusive, foram as que decidiram o final da Segunda Guerra Mundial e o avanço do nazismo pelo mundo, esses dois países eles foram responsáveis, depois desse período do fim da Segunda Guerra, por polarizar o mundo em dois grandes blocos, como eu havia dito, alinhado entre o capitalismo e o outro alinhado pelo viés socialista. Ao longo da segunda metade do século XX, essa polarização mundial ela resultou em uma série de conflitos de pequena e média escala em diferentes locais do mundo. Esses conflitos contavam muitas vezes com o envolvimento indireto dos Estados Unidos e da União Soviética, e a partir do financiamento da disposição
de armas e do treinamento militar. Contudo, nunca houve um confronto aberto entre americanos e soviéticos, sobretudo pela possibilidade de destruição do planeta em larga escala, caso houvesse um conflito entre esses dois grandes países, potências. Apesar dos discursos afiados e da intensa atuação estratégica para manter sua zona de influência, americanos e soviéticos foram cautelosos ao extremo e evitaram um conflito direto um contra o outro. Então, a Guerra Fria, como eu disse, ela se inicia após o final da Segunda Guerra Mundial e existe um debate acirrado entre os historiadores a respeito de como foi iniciado esse conflito político-ideológico. De toda forma, existe um certo consenso de que o marco que iniciou a Guerra Fria seja o discurso realizado pelo presidente americano Harry Truman, em 1947. Esse discurso de Truman ele foi realizado no Congresso americano e, nessa ocasião, o presidente solicitava verbas para que os Estados Unidos pudessem se engajar para evitar o avanço comunista na Europa. Na visão de Truman, era papel dos Estados Unidos liderar a luta contra o avanço do comunismo no continente europeu. Esse discurso do Truman, ele deu início ao que ficou conhecido como doutrina Truman, e que constituiu no conjunto de medidas tomadas pelos Estados Unidos para conter o avanço do comunismo, principalmente nos países da Europa. A primeira ação tomada por essa doutrina foi o Plano Marshall. E esse plano ele visava uma recuperação econômica da Europa, com a qual os americanos forneceriam grandes somas de dinheiro para os países interessados. A atuação dos Estados Unidos na Europa, por meio da doutrina Truman, ela justifica-se única e exclusivamente pelo discurso alarmista que apresentava a União Soviética como uma potência expansionista e que procuraria conquistar todo o continente europeu sob a égide do comunismo. Os americanos, eles sabiam que os problemas econômicos da Europa no pós-guerra eram um campo fértil e frágil, e fértil para o crescimento dessa ideologia lá. Assim, historiadores, por exemplo, como Eric Hobsbawm, entre outros, argumentam que a União Soviética não era uma nação expansionista e não demonstrava interesse em atuar fora da zona de influência, que seria, no caso, o leste europeu. Esses historiadores, como Hobsbawm, eles apontam que a União Soviética ela não tinha também interesse em financiar e apoiar movimentos comunistas armados em outras partes do mundo, e que essa postura soviética no pós-guerra era abertamente defensiva por causa da destruição do país como consequência da Grande Guerra. A ideia por trás, então, dessa ação americana em impor-se como uma nação hegemônica na Europa e no mundo é explicada pelos interesses de Truman em manter elevados os índices de crescimento econômico do país. Assim, esse discurso do Truman, que era e foi maniqueísta e praticado pelos americanos, começou também pelos soviéticos, em proporções menores. E as relações desses dois países, em nível internacional, passaram a ser baseados nesse boicote, né? O boicote econômico entre os países que pertenciam ao eixo socialista e ao eixo capitalista. Além disso, existem evidências que apontam que o governo soviético não tinha interesse também expandir-se territorialmente e tinha o objetivo de assegurar apenas a sua área de influência. Isto, de fato, aconteceu.
E na Segunda Guerra, por exemplo, os locais invadidos pelo Exército Vermelho, que era o Exército Soviético, foram transformados em estados satélites do regime socialista de Moscou, na era de Stalin. E as principais características que a Guerra Fria trouxe para o mundo que polarizou o mundo em dois grandes blocos, podemos ver, por exemplo, a polarização do mundo seria a disputa travada entre americanos e soviéticos, resultando numa afetação nas relações internacionais dessas duas nações como um todo. E também houve uma tentativa de criar um movimento não alinhado em que algumas nações procuravam seguir um caminho independente sem necessariamente se vincular a alguma dessas duas grandes potências. Então, nós temos, por exemplo, a corrida armamentista, que foi a procura pela hegemonia internacional e fez com que essas duas potências investissem bastante no desenvolvimento de novas tecnologias bélicas. Assim, nesse período, o número de armas nucleares e termonucleares foi disparada a produção. Também teve a corrida espacial, e essa corrida espacial foi um dos campos de disputa entre esses dois países. E, ao longo da década de 60, inúmeras expedições espaciais foram realizadas. Também teve a interferência estrangeira. Tanto americanos quanto soviéticos interferiram em assuntos internos de diferentes países do planeta. Dois exemplos dessa interferência americana, por exemplo, foi na política brasileira na década de 60, e a interferência militar no Afeganistão na década de 80 pela União Soviética. Outros acontecimentos importantes na Guerra Fria foi criado também um clima de tensão internacional muito grande a respeito da possibilidade de um conflito aberto entre americanos e soviéticos. E a existência de armamentos nucleares e termonucleares sob a posse desses dois países tornava essa expectativa de conflito muito mais pavorosa, pois um conflito desse tipo causaria a aniquilação da humanidade. Ao longo das décadas da Guerra Fria, houve, então, inúmeros momentos de tensão que eu destaco aqui. Por exemplo, nós temos a Revolução Chinesa, em que soldados comunistas chineses, durante a Guerra Civil Chinesa, que foi em 46, foi uma guerra civil que estava se arrastando desde os anos de 1920. E ela retorna com grande força depois da Segunda Guerra Mundial. E nisso dá o fortalecimento dos comunistas que eram liderados por Mao Tse-tung, acabou levando os americanos a apoiar os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, que era um outro líder na China que era de oposição à ideologia de Mao Tse-tung. Porém, a vitória dos comunistas na Revolução Chinesa, em 49, acabou alarmando os americanos sobre a possibilidade de que o comunismo fosse disseminado pelo contingente, de um contingente muito grande por todo o continente asiático e também por meio da influência chinesa. Também teve a Guerra da Coreia, que foi um primeiro momento de grande tensão após a Segunda Guerra Mundial.
E esse conflito ele se inicia a partir de 1950, quando os comunistas norte-coreanos, apoiados por chineses e soviéticos, invadiram o território sul-coreano, apoiado pelos americanos. O objetivo era reunificar a península da Coreia sob a liderança dos comunistas. Esse conflito ele contou com o envolvimento direto de soldados americanos, mas ao longo desse período, nenhum dos dois lados acabou se sobressaindo, e o conflito teve fim em 1953, com o armistício que ratificou a divisão das Coreias, divisão que existe até os dias de hoje. Os soviéticos eles também participaram desse conflito, mas os americanos não tomaram nenhuma ação, pois queriam evitar o conflito direto. Também teve a Guerra do Vietnã, que foi um conflito muito doloroso, tanto para as duas nações, Estados Unidos e Vietnã, pois ela foi um conflito que durou muito tempo, foi de 59 até 1975, que foi uma guerra entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. E ambos os lados eles estavam procurando unificar o país sob o seu controle, ou seja, era uma guerra interna que estava acontecendo no Vietnã. E os americanos eles entraram nesse conflito no ano de 65 e enviaram milhares de soldados americanos para o Vietnã. E essa guerra foi extremamente impopular, principalmente para os Estados Unidos, pois os americanos eles acabam se retirando desse conflito sem alcançar os seus objetivos em 73. E os comunistas acabaram tomando o controle do país em 76, logo após que vencem essa guerra. Também teve a crise dos mísseis em Cuba. Os mísseis soviéticos eles eram escoltados por uma embarcação americana durante a crise dos mísseis em 62, que aconteceu no ano de 62. Essa crise foi um momento de maior tensão entre as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, na Guerra Fria. E se passou, como eu disse, no ano de 62, e o Serviço da Inteligência dos Estados Unidos descobriu que a União Soviética estava instalando uma base de mísseis em Cuba, país que havia passado há pouco tempo por uma revolução nacionalista em 59. E a inteligência americana ela sabia que esses mísseis soviéticos representavam pouca ameaça para os Estados Unidos, mas o presidente americano sabia que a questão teria repercussão negativa se o seu governo decidiu, então, intervir, né? O governo, então, americano disse aos soviéticos que se os mísseis não fossem retirados, seria declarada a guerra. Os Estados Unidos ia declarar guerra à União Soviética. Então, as negociações acabam se arrastando durante semanas e os dois lados chegaram a um acordo. Os soviéticos decidiram se retirar os mísseis que estavam em Cuba e os americanos também decidiram retirar seus mísseis que estavam instalados na Turquia. Também o que acontece nesse período da Guerra Fria foi, no final, a gente já via que no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha se dividido em Alemanha Oriental e Ocidental. E cada uma, ela foi ocupada por um bloco, né? Então, por exemplo, o bloco oriental da Alemanha Oriental foi ocupada pelos soviéticos e a Alemanha Ocidental foi ocupada pelos Estados Unidos, França e Inglaterra.
E as duas foram inspiradas por esses dois grandes blocos, comunista e capitalista, né? No caso da Alemanha, na Guerra Fria, houve impactos muito maiores do que em grande parte do mundo. Isso porque, ao final da Segunda Guerra, a Alemanha, como eu disse, teve essa divisão, e foi uma divisão imposta por esses dois grandes blocos, né? A União Soviética americana e os americanos com apoio da França e Inglaterra. E aí, essa divisão acaba tendo reflexos no futuro no país, que acabou ficando dividida, essas duas grandes nações, durante muito tempo. Ficou a República Democrática Alemã, alinhada à União Soviética, conhecida como Alemanha Oriental, e a República Federal da Alemanha, que ficou alinhada aos Estados Unidos, conhecida como Alemanha Ocidental. A cidade de Berlim também ela foi dividida e transformou-se na capital das duas Alemanhas. O lado oriental era comunista e o lado ocidental era o capitalista. E ao longo da década de 50, milhares de cidadãos da Alemanha Oriental começaram a se mudar para a Berlim Oriental, começou a se mudar para a Berlim Oriental, mudar para Berlim Ocidental. E para impedir essa fuga de cidadãos de um lado para o outro, as autoridades da União Soviética e Alemanha Oriental decidiram, então, construir um muro isolando Berlim Ocidental. E durante 28 anos, o Muro de Berlim separou esses dois lados da cidade, e por isso converteu-se em um grande símbolo da Guerra Fria. A Guerra Fria também teve com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 91, foi o resultado da grande crise econômica e política que atingiu o país a partir da década de 70. E com isso, a falta de ações para resolver os problemas do bloco comunista acabam sendo os responsáveis por levar esse sistema, união de todos os estados do leste europeu, ao final. A economia soviética também demonstrava, na década de 70, claros sinais de esgotamento, e o país era mais atrasado em relação às grandes potências. A indústria soviética estava, então, em total queda, tanto na produção agrícola, e insuficientes indicadores sociais começaram a regredir, demonstrando um claro empobrecimento do país. A disparada do valor do petróleo também criou uma falsa sensação de prosperidade na década de 80. E, por isso, o país não passou por reformas importantes na economia. E a sociedade soviética ela não tinha também acesso a tecnologias que garantiam o avanço na qualidade de vida no Ocidente. E a corrupção também tornava tudo pior. Dois acontecimentos acabam acontecendo nos anos 80 que agravam essa situação. A invasão do Afeganistão forçou a União Soviética a gastar milhões na luta contra os rebeldes islâmicos, e em 86, o acidente nuclear em Chernobyl causou a morte e destruição, além de forçar os soviéticos a gastarem altas somas para conterem os efeitos do acidente nuclear. Então, a situação econômica acaba ficando cada vez mais insuficiente e ruim, e contribuiu para o aumento da insatisfação da sociedade soviética. E também esse bloco, o bloco comunista, tinha assim uma liberdade de expressão mais vigiada. E aí a insatisfação com essa crise econômica e questão política fizeram surgir movimentos de oposição por todo o bloco comunista. A queda do Muro de Berlim, em 89,
simbolizou definitivamente o fim da Alemanha Oriental e deu-se, a partir daí, a reunificação alemã, a reunificação desses dois, da divisão do país em dois. Os principais sinais que manifestaram na Alemanha Oriental foi na Hungria e na Polônia. Os alemães acabam, então, derrubando o muro em 89 e promovem a reunificação, e os húngaros abriram as fronteiras do país com o Ocidente, e os poloneses elegeram o primeiro governo não comunista desde a Segunda Guerra. A União Soviética, então, começou a promover a abertura da sua economia com o governo, quando o Mikhail Gorbachev era o primeiro-ministro, e por meio da perestroika e da glasnost, que duas palavras que foram referências nessa abertura da Rússia, acabando deixando os países que ela tinha unificado serem independentes, né? Porém, logo as nações que formavam esse eixo da União Soviética começaram a se mobilizar, como eu disse, por sua independência. E em dezembro de 91, Gorbachev acaba renunciando, e no mês seguinte, a União Soviética, janeiro de 92, a União Soviética foi dissolvida. Enfim, na sequência disso, uma série de países conquistaram a sua independência, tais como a Ucrânia, a Armênia, a Bielorrússia, entre outros. E esses países acabaram se reunindo na Comunidade dos Estados Independentes e realizaram a sua transição para o sistema capitalista. Bom, eu encerro aqui essa breve apresentação da Guerra Fria e espero que vocês tenham aproveitado essa breve apresentação, e deixo aqui algumas referências para vocês aprofundarem no tema. E estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei aqui à disposição para dar maiores explicações, tá ok? Bom, desejo uma ótima noite para vocês e termino aqui o tema da Guerra Fria. Muito obrigada e uma boa noite. Tchau!